Prazer estar aqui com vocês de novo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre filhos, da nossa relação com filhos. Quem não tem filhos é filho, né? E a gente vai conseguir olhar um pouco para a educação que nós recebemos e como é que as coisas deveriam caminhar. Como eu digo, falar de filhos, quando eu falo do meu, eu digo para ele assim que ele não é o amor da minha vida. Ele é um amor de muitas vidas. E é esse amor que faz a gente fazer um monte de coisa por eles. E no meio desse caminho, muitas vezes nós erramos. Não por intenção, mas com o objetivo de educá-los. Então, eu vou colocar um vídeo antes de começar a falar sobre isso. Vai sair. Pode começar ali em 1 minuto até 6h40.
Obrigada. Alguém quer dizer alguma coisa? O que vocês conseguiram perceber desse vídeo? Ninguém quer comentar nada? Na verdade, é assim, esse vídeo eu assisti várias vezes e eu achei muito triste. Porque os nossos filhos, eles nascem puros e inocentes justamente para que sejam moldados no caminho do bem. E dependendo da maneira como nós educamos, eles vão ficando robotizados. Eles vão perdendo a espontaneidade, literalmente. Eles vão perdendo a cor. E isso é muito triste. Porque nós vivemos num mundo materialista e esquecemos do outro lado, né? Porque a criança tem uma criatividade que é tão bonita e uma inocência que é tão linda, e a gente vai podando de um jeito assim que simplesmente não faz sentido. Já nos dizia Vinícius de Moraes no poema Enjoadinho: filhos, filhos, melhor não tê-los. Mas se não temos, como sabê-lo? Se não os temos, que de consulta, quanto silêncio, como os queremos. Eu sempre tive o desejo de ser mãe. Não são todas as pessoas que querem exercer a maternidade ou a paternidade. Deus, infinitamente bom e justo, me deu esse fofo aqui, para que eu exercitasse o amor maduro, aquele amor incondicional, pacificador, que está focado em se doar ao outro. E que quem tem filho sabe, é doação. Mas depois que nós temos filhos, a vida fica complicada, fica mais cara. E são diversas coisas que a gente, às vezes, ai, por que filhos? Mas filhos têm uma coisa, a compensação é tão grande. Uma vez eu fui buscar o meu filho na escola, lá na primeira série, por aí, e eu não ia com frequência porque eu trabalhava em outra cidade. Quando ele me enxergou no pátio da escola, ele olhou para mim e fez: mãe, não tem dinheiro que pague isso, não tem dinheiro que pague aquele abraço e aquele carinho. Mas à medida que os nossos filhos vão crescendo, eles vão perdendo a espontaneidade, vão criando umas manias, umas coisas que a gente não sabe de onde vem. E para falar sobre isso, eu criei uma personagem, a Mary, e é através dela que eu vou contar algumas histórias. Como o meu filho diz: mãe, para cada coisa que tu fala, tu tem uma história para contar. E eu disse para ele: a idade, meu filho. Então vamos lá. O telefone estava tocando, trim, trim, e aparece a Mary enlouquecida e diz: Vicky, atende o telefone. Se for aquela chata da tua madrinha, diz que eu não estou em casa. E lá aparece a Vicky com uma cara de: não entendi nada, né? E ela pensa: eu não entendo. Como eu vou dizer que a mamãe não está se ela está na minha frente? E o que a Vicky responde? A mamãe mandou dizer que não está. Alguém consegue enxergar alguma maldade aqui nessa imagem? Não, difícil, né? Certa vez, Mary foi levar o seu filho a um parque que tinha um brinquedo desses. E ali as crianças entram, ficam pulando e é inevitável que uns caiam sobre os outros. Os pais ficam ali fora esperando. E o filho de Mary começou a cair sobre outras crianças, quando de repente Mary ali fora escutou uma mãe bem à sua frente dizer: eu queria saber quem é esse cabrito que está caindo sobre a minha filha. Mary, aquele tipo de mãe, não fala mal do meu filho porque eu me avanço, segurou toda a raiva e disse: ele tem só 4 anos, a maldade está toda na tua cabeça. Os nossos filhos, eles são feitos agentes do FBI. Assim como eles aprendem o idioma, eles aprendem costumes, eles aprendem valores e nós, os pais, damos o exemplo. Quando nós contamos uma pequena mentira, quando pedimos a eles que contem uma pequena mentira, quando paramos em fila dupla, quando paramos na faixa de pedestres, todas essas coisas elas vão deformando o caráter dos nossos filhos. Mas para dividir um pouco da nossa culpa, o nosso sistema educacional também colabora um pouquinho. Lá pela 5ª série, quando o filho de Mary estava estudando
a Rosa dos Ventos e havia se preparado para o teste, chegando lá encontrou assim, a Rosa dos Ventos de cabeça para baixo. Então, ele colocou o norte embaixo, o leste à direita, o oeste à esquerda e, claro, errou a questão. O que aconteceu? Que, na verdade, o professor ele não estava querendo saber se o aluno estudou ou se entendeu o conteúdo, mas ele estava querendo saber se o aluno era esperto o suficiente para responder a questão. E os nossos filhos, eles vão lá para aprender, para saber a matéria, e não para treinar a esperteza. A mesma coisa quando tem uma questão que diz, dê a sua opinião sobre. Se é a minha opinião, eu posso dizer o que eu quiser, exceto que o professor me diga, dê a sua opinião sobre, de acordo com aquilo que foi dado em sala de aula. Fantasias. Será que a gente deve estimular os nossos filhos a acreditar em Papai Noel ou não? Certa vez, Mary foi ao banco, logo depois do Natal. Aquele dia de pagar todos os IS, IPTU, IPVA, aquele monte de imposto, fila grande, demorada. Então, Mary tinha ao seu lado uma jovem mãe com um menino na faixa de 5, 6 anos e ela resolveu conversar com o menino para passar o tempo. Olhou para ele e disse, e aí, cara, tudo bem? Como é que foi ontem lá na tua casa? Papai Noel apareceu por lá? Ele olhou para ela com um olhar de adulto assim e disse, Papai Noel não existe. Isso é coisa que os adultos inventaram só para vender mais. Mary literalmente murchou. Mas reunindo um pouco das suas forças ainda, ela olhou para ele e disse, que pena, lá na minha casa ele foi. A criança, ela vive entre o real e o irreal. E a fantasia é extremamente importante para o seu desenvolvimento cognitivo. É através dela que a criança cria uma capacidade para buscar soluções para os problemas da sua vida. Nós não precisamos marcar uma data para dizer para os nossos filhos que Papai Noel não existe, que coelhinho não bota ovo e que a fada do dente não traz dinheiro. Eles vão descobrir por si mesmos. E todo mundo sabe, chega uma hora que o filho começa a perguntar. Eu nunca confirmei, claro, ele descobriu, não tinha como, né? Mas o que o livro dos Espíritos nos diz sobre a paternidade e a maternidade? Pode-se considerar como missão a paternidade? É sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. E aí vocês devem estar se perguntando o que esse pepino está fazendo aqui nesse slide, né? Quando eu era pequena, minha mãe sempre dizia, é de pequeno que a gente torce o pepino. E eu fui pesquisar por quê. Para que o pepino fique curvadinho, assim, mais bonitinho, mais vendável, são feitas pequenas podas durante o seu crescimento. Assim são os nossos filhos. Eles nascem puros e inocentes, justamente para que sejam moldados. O livro dos Espíritos nos diz que tem muitos pais que estão muito mais preocupados em que as árvores do seu jardim deem bons frutos do que na formação do caráter dos seus filhos. Os pais são convidados a exercerem a função de colaboradores de Deus na formação do caráter do irmão em humanidade. Nós temos que amar os nossos filhos. No entanto, às vezes é meio complicado de desenvolver esse amor, justamente porque às vezes nós recebemos como filhos aqueles inimigos do passado ou comparsas do passado. Mas o amor, ele não vem pronto e acabado. Ele é desenvolvido pouco a pouco, dia a dia. No entanto, nós também podemos receber como filhos aqueles espíritos que vêm ajudar na nossa evolução. Emmanuel nos diz que quando o amor e a afetividade
são fáceis de desenvolver é porque esse sentimento foi desenvolvido em um passado espiritual. Missão dos pais. Os pais são colaboradores de Deus, são co-criadores. A mãe, ela pode ser arquétipo divino. A mãe é o modelo de ligação da criança com Deus. Ela cria a nossa existência corporal, assim como Deus cria a nossa existência espiritual. No entanto, para a mãe ser arquétipo divino, ela tem que fazer essa conexão do filho com Deus, ensinar o filho a entrar em contato com o Criador. E essa lição espiritual, ela deve perdurar até a idade adulta. A mãe, ela tem, até os 7 anos, ela é a extensão do filho. E ela tem um cordão fluídico, que é uma ligação com o filho, que dura até os 7 anos, quando se completa a encarnação. É mais ou menos aquele sexto sentido. Sabe, o marido está ali do lado roncando, o filho diz, ai, lá do outro lado, a mãe já sabe o que é. E esse cordão dura mais ou menos ali, até os 7 anos. No pai, ele também pode existir, desde que a presença seja bastante grande. Quando a criança é adotada, essa conexão ela também se desenvolve. O pai é o arquétipo de ligação com as questões da terra. Ele cuida das questões materiais, da vida em sociedade. E aí a gente vai ver por que tem uma diferença entre pais e mãe, que tem uma função diferente. Mas o que significa também que um pode ajudar o outro, embora tenham funções diferentes. Então, a questão 822 nos diz, assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim, das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete, ocupe-se do exterior o homem, das questões materiais, e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. Poder dos pais. Na primeira infância, que vai de 0 a 7 anos, o poder dos pais é de vida e morte. Os filhos, principalmente no início, eles são 100% dependentes. Já na segunda infância, que vai de 7 a 12 anos, a criança já consegue fazer um monte de coisa sozinha, mas ela depende de alguém que lhe proveja material e afetivamente. Na adolescência, a independência se acentua cada vez mais, porque o poder de conversar, de dialogar do adolescente, ele é bem maior. É nessa fase que o adolescente luta por independência, com base na prepotência e na onipotência. É aquela tendência que o adolescente tem de contrapor os limites. Mas à medida que ele vai ganhando independência, ele vai criando autoconfiança. O adolescente, muitas vezes nessa fase, ele ainda necessita de alguém que lhe proveja materialmente, mas ele também necessita de alguém que lhe proveja afetivamente. Função dos pais. Na primeira infância, a função dos pais será diretiva. Eu vou direcionar o meu filho para o caminho que eu quero. Eu vou mostrar a ele qual a direção que ele tem que ir. Nessa idade, a criança, ela pensa de maneira concreta. Então, eu tenho que ser muito objetiva. Se o meu filho chegar para mim com 2 filmes, um para a idade dele e um que não é para ele, nessa idade eu vou dizer o seguinte, esse é para você, você pode olhar, esse não é para você e acabou. Sem muitas explicações. Porque a criança, nessa idade, ela não consegue pensar em muitas coisas. A gente tem que direcionar ela para onde a gente quer. A mesma coisa se eu disser para o meu filho nessa idade, se eu oferecer 5 opções de lanche para ele, ele vai ficar assim, ó. Então eu ofereço 2, tem banana ou maçã, qual você quer?
e acabou sem muitas explicações. Já na segunda infância, a função dos pais será diretiva orientativa. Eu continuo direcionando para o caminho que eu quero, mas eu já consigo dar alguma explicação. No caso do filme, se o meu filho chegar com 2 filmes, eu posso dizer para ele, esse não é para sua idade, tem cenas de violência, você não vai dormir e pronto, eu consigo explicar. É diferente. É nessa idade que começam a aparecer os caracteres negativos, que pode ser sexolatria, violência, mentira, que são decorrentes da nossa personalidade congênita, que são as nossas vidas passadas que começam a aflorar ali no final da segunda infância, início da adolescência. E ao invés de eu reprimir ou abafar esses caracteres, eu vou orientar. Se o meu filho tem, por exemplo, o hábito de mentir, eu vou orientar ele no sentido da honestidade, a fim de que ele crie o hábito de dizer a verdade. Já na adolescência, a função dos pais será orientativa diretiva. Eu mais oriento do que direciono. Porque a capacidade do adolescente de entender e de conversar é bem maior. Já na fase adulta, não cabem mais as funções diretiva e orientativa, porque a formação do caráter do nosso filho já deve ter sido formada na primeira, na segunda infância e na adolescência. No entanto, a função colaborativa dos pais, ela nunca termina. Nós sempre vamos poder colaborar com os nossos filhos, inclusive reeducando. Porém, esse processo de reeducação, ele só vai se dar com a anuência do filho, porque é muito mais um processo de autorreeducação do que a educação dos pais propriamente dita. Mas a vida anda e parece que a gente ensina tanto os nossos filhos e às vezes nós temos a sensação de que algumas coisas eles não aprenderam. Certa vez, o filho de Mary foi convidado para uma festa de 18 anos de um ex-colega que haviam sido bastante próximos, mas mudaram de escola, se separaram um pouco. Mas como era 18 anos, vai lá, vai dar um abraço no teu amigo. Esse amigo morava um pouco longe, então ele ia lá e ia ficar para dormir. 3 horas da manhã ele liga. Mãe, desculpa estar te ligando essa hora, mas será que dá para te vir me buscar? Claro, né? Vamos lá buscar. E aí pergunto, o que houve, meu filho? Ah, primeiro estava só tocando funk, não rola, detesto funk. Puxa, que bom, meu filho, mas o que mais que aconteceu? Não, então como eu não queria escutar funk, eu fui para o quarto do meu amigo para jogar videogame. E aí o pessoal resolveu ir lá e fumar maconha. Aí eu virei bicho. Sabe o que é isso? São aquelas sementes que nós plantamos na consciência e no coração dos nossos filhos. Tenhamos certeza de que um dia elas vão germinar. Como eu disse, em um relacionamento saudável, ele será de direção, orientação, sugestão e colaboração. Só que às vezes a coisa não acontece bem assim. Nós podemos estar em um relacionamento onde há uma interferência, que é aquele relacionamento baseado no pseudo-amor. Há uma obrigação de resolvermos os problemas do filho, isso gera imposição, pois não respeita o livre-arbítrio do filho, mesmo quando adulto. É energia perdida em esforços vãos, pois desejamos viver a vida pelos nossos filhos. Sabe aquela geração de pais helicóptero que ficam circulando ao redor dos filhos assim? Quando o filho tem problemas na escola, os problemas não são do filho, são da escola. Quando surgem os problemas com os amigos, os problemas não são do filho, são sempre dos amigos. Os problemas sempre são dos outros, nunca são dos nossos filhos. Essa superproteção, ela deforma o caráter dos nossos filhos. Ao invés de sermos colaboradores de Deus na formação do caráter dos nossos filhos, nós nos tornamos responsáveis pelas suas atitudes, pelos desvios dos nossos filhos, porque nós agimos com pseudo-amor. Neste caso, os nossos filhos, eles não são estimulados a crescer, sem dúvida alguma.
Eles são cercados de muita atenção, mas sem o objetivo de recuperá-los para a vida, mas de torná-los cada vez mais dependentes. Se assim nós procedermos, quando os nossos filhos crescerem, eles sempre vão necessitar de alguém que lhes proveja em algum setor das suas vidas. Assim, nós temos filhos totalmente entediados. É preciso que nós sejamos solidários com os nossos filhos quando eles escolhem o caminho da dificuldade. Mas nós temos que entender que o caminho da dificuldade escolhido pelos nossos filhos é processo reeducativo. Sabe aquelas coisas que nós ficamos falando para os nossos filhos repetidamente e eles não entendem? Quando o filho de Mary estava lá pela 5ª série do ensino fundamental, ela sempre dizia para ele, sabe aquela fase hormonal assim? Então ela dizia para ele assim, filho, passa desodorante antes de ir para a aula, um dia tu vai passar vergonha. No outro dia, Mary olhava para ele de novo e perguntava, passou desodorante? Ah, esqueci. Passa, guria, um dia tu vai passar vergonha. Até que Mary cansou. Certa vez ela foi pegá-lo na escola e ele entra no carro com aquela cara de réu, confessa e diz, mãe, tu tinha razão. O que houve, meu filho? Passei vergonha hoje. Então é importante que os nossos filhos eles passem pelas experiências a fim de que eles possam aprender. Assim como o amor é desenvolvido aos poucos, o aprendizado também é aos poucos, é step by step. Ou também nós podemos estar em um relacionamento que ele é baseado na indiferença, que é o relacionamento baseado no desamor, no egoísmo e no egocentrismo. Ele produz o abandono direto ou afetivo, há uma demissão da função de colaboradores com Deus na formação do filho. São aqueles órfãos de pais vivos. Os nossos filhos, eles são como lagosta. A lagosta, ela possui essa armadura. E para ela crescer, é preciso que ela se desfaça dessa armadura. Então ela se esconde embaixo das rochas para formar uma nova, para ter mais espaço para poder crescer. Assim são os nossos filhos. É preciso que eles passem pelas dificuldades a fim de que aprendam, porque nós aprendemos através da adversidade. O ideal do relacionamento entre pais e filhos é um relacionamento de colaboração, que é o relacionamento baseado no amor e na compaixão. Colabora com a formação do filho, direcionando, orientando e sugerindo mudanças, mas respeitando o seu livre-arbítrio. Relativo a cada fase de desenvolvimento do filho, dá o melhor de si sem querer viver pelo filho. Lei de liberdade. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento, a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Se a lei de liberdade é uma lei divina, quem somos nós para querer revogá-la? Muitas vezes nós não damos livre-arbítrio para os nossos filhos e queremos simplesmente decidir tudo o que eles têm que fazer. Não há respeito. Assim, os nossos filhos ficam entediados e dependentes. Em um relacionamento saudável, os pais sempre devem estar atentos ao livre-arbítrio dos filhos. Os pais devem ser colaboradores de Deus e não querer viver a vida pelos filhos. Se assim nós fizermos, nós estaremos estimulando a baixa autoestima dos nossos filhos. Na primeira infância, o livre-arbítrio ele é bastante limitado, porque os nossos filhos são muito dependentes. Nós devemos conduzir a criança à prática do bem, do bom, do belo e aparando as arestas que sejam necessárias na condução, no caminho que nós queremos levá-los. Já na segunda infância,
nós devemos estimular cada vez mais o uso do livre-arbítrio. E se assim nós fizermos, a criança vai desenvolver virtudes como a autoestima, a autoconfiança, a autoaceitação, o autorrespeito, a autorresponsabilidade, extremamente importantes para o seu desenvolvimento. Já na adolescência, o exercício do livre-arbítrio deve ser cada vez maior, porque, como eu disse, a capacidade de diálogo do adolescente é bem maior. E isso é extremamente importante na formação do seu caráter. E nessa época que nós estamos vivendo, de plena tecnologia, onde todo mundo tem celular, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Vocês sabem a senha do celular do filho de vocês? Ou não tem senha? Não tem celular. Não tem celular, isso é uma boa coisa. Porque hoje, até na primeira infância, já temos celular, né? O Sandro Klinger, que é psicólogo, ele diz que os pais devem investigar, devem abrir gavetas, olhar as mochilas, olhar o celular, ver o histórico do computador. Não que a gente vá agir de maneira ostensiva, pelo contrário. Foi tomar banho, dá uma olhada no celular, dá uma olhada na mochila, olha o histórico do computador, a fim de que nós não nos arrependamos no futuro de nada termos feito. Porque nesse mundo que tem ali fora, não é aquele mundo que o filho tem dentro de casa. Então é preciso investigar, é preciso olhar, é preciso xeretar. Claro que de uma maneira mais, né, que ele não perceba, mas para que a gente não se arrependa, porque só tem privacidade quem pode pagar por ela. Já na vida adulta, para quem tem filhos adultos como eu, o livre-arbítrio deve ser total. Pudesse, eu andaria com meu filho debaixo da asa, mas não dá, a gente tem que dar liberdade. A interferência dos pais nessa época, ela vai gerar filhos inseguros, parasitas sociais, dependentes psicológica e socialmente, com graves consequências para os nossos filhos. Se os pais interferirem nessa fase, eles não estarão colaborando com Deus e não estarão colaborando na formação dos filhos. Formas de relacionamento entre pais e filhos. Nós podemos estar em uma relação rígida, autoritária. Esse é o tipo de relacionamento mais antigo, talvez da época dos meus pais, onde os filhos não tinham nem vez e nem voz. E isso gerava filhos insubordinados ou tinham uma relação de temor. E aqueles caracteres negativos da mentira, da sexolatria e outros não eram tratados, mas abafados. E reprimidos, os filhos acabavam gerando não virtudes, mas pseudo-virtudes. A gente tem que lembrar que virtude é movimento que surge da autoconsciência e não da coerção. Nós podemos estar em um relacionamento que é uma relação invertida, que é a relação da atualidade. Os pais hoje em dia têm medo de perder o amor dos filhos e com isso deixam os filhos fazerem aquilo que quiserem. As crianças estão mandando nos pais. Mas nós temos que lembrar que os pais têm a obrigação de educar, os filhos não têm obrigação de nos amar. E eles só irão nos amar se eles nos respeitarem. Nesse tipo de relacionamento também, nós estamos também adultizando os nossos filhos. Quando a gente olha uma imagem dessa, uma menina linda, com batom, nada contra o batom, não é isso. O problema é a gente estimular a adultização. Hoje em dia tem criança que arruma as unhas, faz chapinha, então não brinca na terra, não pode sair ao vento, porque escabela, porque não sei o quê. Então deixam de ser crianças, deixam de brincar, estão vivendo uma idade que não é sua. Ou nós estimulamos o sensualismo. Nada contra a misa infantil, não é isso. O problema é quando nós estimulamos demais o sensualismo na criança. Nós temos que lembrar que por trás desse corpinho infantil, muitas vezes nós temos um espírito milenar, que pode ter sido um sexólatra, que pode ter sido uma prostituta
E à medida que nós vamos estimulando o sensualismo nos nossos filhos, nós estamos despertando todo um passado. A criança, ela vem no corpo infantil para formar novos caracteres e se reeducar frente à vida. E quando nós estimulamos o sensualismo, indiretamente nós estamos estimulando a pedofilia. Então, criança nasceu para ser criança e tem que viver o seu momento de brincar e não querer viver uma vida de adulto. Criança não namora, criança tem que ser criança. Nós também, nessa época, neste tipo de relacionamento invertido, nós estamos sobrecarregando os nossos filhos. Nós queremos hoje que o nosso filho vá para a escola normal, que ele faça inglês, que ele faça espanhol, que ele tenha um judô, que ele faça natação e sei lá mais o quê. E com isso nós geramos crianças extremamente estressadas. O Dr. Daniel Becker, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz que criança, essa fase infantil não foi feita para construir currículo, e sim para ser criança. Que a criança que brinca com os amigos, ela vai aprender um monte de coisas que a escola muitas vezes não vai nos ensinar. Ele vai desenvolver, ele vai aprender a negociar, a interagir, ele vai ter empatia, ele vai avaliar situações, ele vai saber dividir coisas que muitas vezes na escola a gente não aprende. Têm sido feitos estudos dessa geração Y, quem nasceu a partir de 2001, e eles têm chegado à conclusão de que as crianças superprotegidas e aquelas que têm excesso de escolarização estão se tornando cada vez mais narcisistas, não lidam com a frustração e, ao mesmo tempo, eles fogem dos conflitos e eles fogem das dificuldades. Então, cada um dentro da sua fase, cada um dentro da sua etapa by, sabe, step by step. Não adianta querer que a criança tenha tudo hoje e ela deixe de brincar, ela deixe de ser criança. Atualmente, tem renascido espíritos muito inteligentes, mas ainda necessitando ser moralizados, que faliram em situações em que detinham muito poder, seja no mundo físico, seja no espiritual, para reformarem o caráter. Esses espíritos, quando reencarnados, vão demonstrar o seu caráter tirânico, desde tenra idade, querendo mandar nos pais. No ano de 2017, esse filme conta a história de uma menina que tinha uma inteligência fora do normal para matemática. Ela era órfã de mãe e foi morar com o tio, a pedido da mãe, antes dela morrer, porque a mãe também tinha uma inteligência para matemática, mas queria que a filha fosse criada como criança, dentro da idade dela, apesar da inteligência. Ela foi para a escola normal, então, mas ela ficou totalmente entediada, porque enquanto a professora estava ensinando continhas de mais e menos, ela já estava um pouco mais adiantada. E tinha uma disputa judicial da avó que queria botar a menina a estudar de manhã à noite, de acordo com a sua capacidade intelectual. E o que acontece? Ela tinha um lado infantil também. Ela também gostava de brincar, apesar de saber muito de matemática. Então a avó conseguiu a guarda. E o que aconteceu com a criança? Ela ficou extremamente triste porque ela não brincava mais. Ela só estudava matemática de manhã à noite. Ela deixou de ser a criança que ela era para viver uma vida de adulto, de universidade. Mas revertida a situação, ela foi estudar de acordo com a sua capacidade. Mas na hora do intervalo, na hora do recreio, o tio pegava ela e levava na escola para brincar junto com as outras crianças, porque ela é criança e tem que viver como criança, apesar da inteligência que ela tinha. É um filme que vale a pena assistir. É por isso que houve o milagre finlandês. Na Finlândia, ela transformou um sistema educacional medíocre, elitista e ineficaz que amargava resultados escolares comparáveis a países como o Peru e a Malásia em uma incubadora de talentos. Os finlandeses estão
fazendo exatamente o contrário do resto do mundo, que o resto do mundo faz na eterna busca por melhores resultados escolares. O aparentemente ensandecido receituário finlandês inclui reduzir o número de horas-aula e limitar testes e provas escolares ao mínimo tolerável. Eles estão fazendo ao contrário do que fazemos aqui e do que se faz no Brasil. Aquele exagero de dever de casa. A criança estuda até 13h30, 4 horas, fica até às 10h30 fazendo dever de casa. E não tem mais vida, né? Das 7 às 10 só escola. Não tem tempo de brincar. É por isso que uma mãe mandou um e-mail para uma escola aqui dos Estados Unidos e ela disse: as crianças precisam de tempo de ociosidade após a escola, da mesma forma que os adultos precisam desse tempo de descanso após o trabalho. As crianças precisam brincar com seus irmãos, elas precisam se relacionar com seus pais em um ambiente descontraído, não onde todo mundo esteja estressado com as frações matemáticas. As crianças na Finlândia, elas vão na escola por prazer. Elas são, acho que 100% é bilíngue e outros tantos são muito mais do que isso. E eles não têm dever de casa. Então, é um movimento totalmente diferente do movimento conteudista que nós temos aqui. Nós podemos ainda ter uma relação disfuncional, que é aquela onde os pais querem ser amigos dos filhos. Mas nós temos que entender que uma relação entre pais e filhos é de hierarquia. Essa relação de igualdade é só para colega. Entre pais e filhos, a relação tem que ser de hierarquia. São aqueles pais chamados de adultocentes, né, que querem viver uma coisa que já passou, que já não é mais para eles. E como eu disse no início, nossos filhos só vão nos amar se eles souberem nos respeitar. Se a gente quiser fazer a mesma coisa que eles, se não tiver uma hierarquia, a coisa não vai funcionar. O ideal da relação é uma relação consensual, amorosa, onde a obediência se dá através da conscientização e não da coerção. E a transformação do caráter se dá através da educação. Os pais se unem para direcionar, orientar na formação do caráter dos filhos, o que não significa a perfeição. Como é que a gente vai dar limites para os nossos filhos? Nós podemos estar num limite rígido, que é aquele onde predominam sentimentos de onipotência, prepotência, autoritarismo, individualismo, autoanulação, agressividade, imposição. Nesse tipo de limite, o filho se anula para poder fazer aquilo que os pais querem. São aqueles pais que querem dar lição de moral para os filhos, que querem dizer tudo o que eles devem ou não fazer. E com isso, nossos filhos também não desenvolvem virtudes. Para esse tipo de limite funcionar, o filho vai ter que se anular. Nós podemos estar num limite difuso, onde predominam a impotência, a permissividade e o individualismo. É aquele limite quase nada ou totalmente inexistente. É cada um por si, é como eu disse, são os órfãos de pais vivos. O ideal do limite é um limite equilibrado. É o poder de realizar transformações na própria vida. Esse poder verdadeiro de realizar em nós mesmos as mudanças que nós precisamos, nós pais, porque eles vão aprender através do nosso exemplo, o que não significa deixar os filhos fazerem o que eles quiserem. Flexibilidade. É a qualidade fundamental na colocação de limites equilibrados. É virtude que nos ajudará a refletir e voltar atrás numa decisão na qual fomos um sim ou um não de maneira inadequada. Quantas vezes a gente diz um sim, mas devia ter dito não e agora não vou voltar atrás. Voltem atrás quantas vezes forem necessárias, porque nós vamos errar muitas vezes. É como aquela situação que eu briguei no trabalho e eu chego em casa estressada e o meu filho chega, posso brincar, posso brincar. Não vai nada, vai para o quarto, não incomoda. E aí poxa, ele não tem nada a ver com isso, né?
Se tiver na primeira infância, vai lá, abraça e diz, filho, desculpa, a mamãe está cansada. Vai brincar, vai. Não dá muita explicação. Se for maior, a gente até pode falar mais alguma coisa. Mas é possível a gente voltar atrás quando a gente erra, porque nós não somos infalíveis. O bom pai ou a boa mãe, como eu disse, não são infalíveis. Mas tem um momento, e em muitas famílias, que os pais fazem da educação dos filhos um cabo de guerra. Quando o filho chega e pergunta uma coisa, mãe, posso fazer? Ah, pergunta pro teu pai, se ele deixar, pode. Aí vai lá, fala com o pai. Pai, posso? Ah, fala com a tua mãe, se ela deixar, tá, tudo bem. Então, não é por aí. Eu posso odiar o meu marido, mas o meu discurso em relação a filhos, ele tem que ser o mesmo. Essa aliança que se usa não é por acaso. É justamente para que nós tenhamos o mesmo discurso em relação aos filhos, porque senão a gente vai acabar confundindo eles. Para educar, é preciso saber ouvir. Muitas vezes nós não queremos escutar os nossos filhos. Ah, tu não sabe de nada, eu que sei. A criança tem muito a nos dizer. Quando a gente olha aquele vídeo do início e vê toda aquela criatividade sendo desperdiçada, quanto tempo ele deixou de escutar o filho? A ameaça faz com que os filhos tenham dificuldade de desenvolver as responsabilidades. Lição de moral cansa e não moraliza ninguém. Moral é movimento interno que não pode ocorrer de fora para dentro. Críticas ofensivas, quando feitas principalmente na primeira infância, funcionam como se fossem ordens hipnóticas e diminuem a autoestima dos nossos filhos. Comparação gera diminuição dos valores da pessoa que é comparada. Pode gerar uma pessoa desequilibrada que se acha melhor ou pior daquilo que é. Quando os pais prometem regalias extras aos seus filhos para que cumpram um dever acordado, ou o dever que beneficia o próprio filho, estão ensinando e praticando o suborno. São coisas que às vezes a gente não se dá conta, mas nós temos que prestar um pouco mais de atenção. E aí, como é que a gente faz para educar os nossos filhos? Eu falei sobre esse assunto naquela palestra sobre o nosso lado sombra, que é a maneira como os adultos ajudam, alimentam a nossa sombra. Então, quando o nosso filho briga com o amiguinho, com o irmãozinho, o que a gente diz para eles? Pede desculpas, diz que sente muito. Ou nós dizemos, dá um beijo, um abraço na sua irmã. A criança está louca para tacar uma dentada e é obrigada a fazer aquilo que não sente. Ou nós dizemos, você deveria estar alegre, contente, feliz. Está chorando por quê? Falas como essa causam uma confusão na mente da criança. Expressar sentimentos é algo que nós precisamos desenvolver na nossa cultura. Desde a infância, nós somos levados a acreditar que alguns sentimentos nós podemos ter e outros não. Sejam eles bons ou ruins, nós devemos permitir que a criança expresse os seus sentimentos. Quando nós pedimos para os nossos filhos que escondam os seus sentimentos, eles não vão se livrar deles. Escondendo, eles vão continuar ali. Reprimir os sentimentos faz com que eles desenvolvam pseudo-sentimentos. Mas permitir que a criança expresse os seus sentimentos não significa ser rude. Dizer o que se quer, doa a quem doer. Nós devemos permitir que a criança expresse os seus sentimentos, mas que não dê vazão a eles. Como, por exemplo, eu sei que você está com raiva porque eu não comprei o brinquedo que você queria, mas eu não vou permitir que você me chute. Aprendizado com as consequências. Essa palestra ela foi baseada num livro do Alírio Cerqueira, e ele nos diz que quando a criança já tem uma idade melhor para entender, e quando a gente tem algum problema, alguma coisa para discutir, alguma regra que a gente queira colocar, é interessante que após o evangelho nós façamos uma reunião de harmonização familiar. E nessa reunião, todos vão poder falar. Todos vão poder sugerir. Nós temos que ensinar a criança a refletir que toda ação que ela pratica, ela produz uma consequência natural.
E a reflexão gera a autodisciplina e faz a criança assumir a responsabilidade sobre os seus atos. Se a causa é boa, o efeito será bom. Se a causa é má, o efeito será mau. E nós temos que aplicar as consequências. Nós podemos retirar um direito dos nossos filhos ou dos pais durante um período, criando-se normas, criam sanções. Mas o importante é que todos possam falar e que possamos chegar a um meio termo daquilo que é bom para todo mundo. Meu filho, se você não colocar a roupa no cesto, ela não vai sozinha até a máquina de lavar. Ela é preciso a gente ensinar para que eles entendam e com isso eles vão criando cada vez mais responsabilidade. E para encerrar, eu trago um texto aqui do Isamitiba, que foi um psiquiatra brasileiro que escreveu diversos livros, como Quem Ama Educa, e ele faz um comparativo entre filhos e navio, mostrando justamente essa questão da independência dos nossos filhos, o quanto é importante nós estimularmos cada vez mais o uso do livre-arbítrio, porque nós não criamos os filhos para nós, mas para o mundo. Então ele nos diz o seguinte: ao olharmos um navio no porto, imaginamos que ele esteja em um lugar mais seguro, protegido por uma forte âncora. Mal sabemos que ali está em preparação e abastecimento e provisão para se lançar ao mar, destino para o qual foi criado, indo ao encontro das próprias aventuras e riscos. Dependendo do que a força da natureza reserva para ele, poderá ter de desviar da rota, traçar outros caminhos ou procurar outros portos. Certamente, retornará fortalecido pelo aprendizado adquirido, mas enriquecido pelas diferentes culturas percorridas. E haverá muita gente no porto feliz à sua espera. Assim são os filhos. Eles têm nos pais o seu porto seguro até que se tornem independentes. Por mais segurança, sentimento de preservação e de manutenção que possam sentir junto aos seus pais, eles nasceram para singrar os mares da vida, correr os próprios riscos e viver as próprias aventuras. E aqui está a bibliografia, eu recomendo. Meu muito obrigada.